Pronto. Bom, a gente vai falar hoje sobre gestão educacional, que a gestão educacional ela é bem um pouco diferente, né, da gestão escolar. Eu eu tinha sempre uma ideia de que quando se falava em gestão educacional, eu já remetia à gestão escolar, né, que é aquela gestão que tem o coordenador, o diretor, mas na verdade tem bastante diferenças. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Eu gostaria que antes o senhor se apresentasse, falasse em qual instituição o senhor trabalha, o que você faz lá. Pode ficar à vontade. É, Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nosso ouvinte esteja ouvindo esse podcast. Sou o professor Sim, Alex, né? Atualmente estou atuando na escola CMVS, né, em Agostinópolis, Colégio Estadual Manuel Vicente de Souza. Estou ali com uma de técnico em informática, né? Ali na unidade escolar tenho o prazer de estar como docente e também como coordenador, né, do curso. Sou formado no Instituto Federal Campus Araguatins, pós-graduado, né, pela UCAM sim. Prominas, em Informática na Educação, e atualmente estou cursando mestrado em Ensino em Ciência e Saúde na Universidade Federal de Tocantins, Campus Palmas. Sim, perfeito. É, o que o senhor entende pela gestão educacional? A gestão educacional, ela é um processo, né? Então, ela é um processo que é fundamental, eu vejo como um processo fundamental, tanto para o desenvolvimento do intelecto do aluno, mas também para o crescimento da instituição de ensino como um todo, né? Mas para isso, nós temos fatores que devem ser colocados em consideração. É um grande desafio para as instituições de ensino alinharem métodos de gerência com a correta aplicação pedagógica, né? Então, a união Sim, perfeita de ambos. Então, é um grande desafio. E esse grande desafio desse grande casamento, podemos dizer assim, para que traga melhores resultados. Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido, né, sobre a gestão educacional. sim. Dar aula é só justamente uma série, Uhum, como eu posso dizer, é uma consequência de vários fatores, né? E esses vários fatores que vai desde o planejamento, algumas atividades extracurriculares são justamente isso que é a gestão educacional, né? Então, é algo que mexe com toda a instituição. O senhor uhum. teve experiências também no IF, né? O senhor deu aula no ensino médio lá? Ou foi só superior mesmo? Sim, sim. O áudio está cortando um pouquinho, eu vou minha fala, eu entendi a tua pergunta, mas se cortar você me fala, tá bom? Tá, tudo bem. Mas eu tive sim a experiência, né, de trabalhar no Instituto Federal durante um ano, né? Foi um período antes da pandemia, né? Peguei também um pouquinho Sim. da pandemia, então o meu período seletivo, né? Fui professor substituto. Ele pegou antes da pandemia e um pouquinho da pandemia, né? E ali eu tive a oportunidade de estar trabalhando tanto na educação básica quanto também na educação superior, né? No curso de licenciatura em computação e no curso técnico de redes, no ensino médio. Para o senhor viu, assim, notou alguma diferença da gestão educacional que o senhor levava lá no IF, que é uma federal, para a escola Manuel? Outra pergunta, viu, Levi? Eu perguntei se quais as principais diferenças que o senhor notou entre a gestão educacional do IF e da escola que o senhor está atuando agora. São mundos bem diferentes, né? São mundos bem diferentes. Sim, O que eu posso dizer, um ponto comum é o comprometimento, né, da equipe, porque quando nós falamos de gestão educacional, gestão escolar, nós estamos falando de um todo, né? De todo um sim, processo que
funciona como diversas engrenagens que precisam funcionar, cada departamento alinhados, né, para que a ponta, né, que é o processo de ensino, possa funcionar com eficiência. Então, o ponto em comum das instituições é esse, né, o grande comprometimento, o grande alinhamento das equipes, né, dos setores das instituições. Mas, Uhum, por que eu disse que são mundos diferentes, né? Primeiro, porque o CMVS é uma instituição estadual, né, e o Instituto Federal, como já vem no seu próprio nome, né, é uma instituição a nível de país, né, é um nível federal. Então, primeiro, a questão dos mundos diferentes entra os recursos, né, então há mais estrutura, o Instituto Federal hoje oferece uma estrutura diferente, o professor, né, estrutura de laboratório, né, estrutura de nível de alunos, né? Alunos são alunos selecionados. Então, há um investimento diferente nesse sentido, né? E ali no CMVS, nós temos uma estrutura, né? Mas hoje eu acredito que é um pouco complicado competir, né? Nessa questão de recursos, uma instituição estadual com sim, uma eu instituição imagino. a nível federal. Mas é mais nesse sentido, tá? Eu vejo a Entendi. diferença. Quais atividades você Certo? faz na escola, além de dar aulas? Sim. Deu para entender? Eu sempre, sim, sim, sim. Eu, quanto professor, Levi, sempre acho interessante nós não ficarmos presos nas quatro paredes de uma sala de aula. Então, o Sim. professor, ele tem que ir bem mais além do que isso, tem que estender a educação além das quatro paredes, né? E ali no Manuel Vicente, há um processo muito interessante nesse sentido, porque ali há muito incentivo no intuito da pesquisa, né? Então, nós trabalhamos disciplinas eletivas, por ser o modelo Jovem em Ação, uma escola em tempo integral. Existem algumas particularidades nesse modelo, né, que as outras instituições não têm. E uma delas é essa questão da pesquisa, né? Você trabalhar projetos interdisciplinares além do que você trabalha em sala de aula, né? Então, ali, além das atividades em sala de aula, a gente desenvolve alguns projetos, né? é, que trabalha bem essa interdisciplinaridade na escola. Uhum. E como Certo? você faz Além disso, a para. gente trabalha. Sim. Pode continuar. Uhum. Além disso, ações, né, também que nós desenvolvemos, ações, por exemplo, abrir o espaço da comunidade, né, como um Sim, suporte técnico de informática, por ser um curso técnico de informática, às vezes a gente faz algumas ações abrindo a comunidade para a gente estar fazendo esses consertos de alguns computadores de pessoas que não teriam condições de estar levando. E aí a gente às vezes pede como contribuição, né, alguma coisa que eles possam estar doando em troca do conserto, para a gente poder estar doando para a comunidade carente. Então, trabalha alguns mini cursos com os próprios alunos, né, o que eles aprendem em sala de aula. A gente procura ampliar, né, essa aprendizagem que eles têm em sala de aula, desenvolvendo mini cursos para a comunidade também. Então, existem vários projetinhos, digamos assim, que a gente desenvolve, além dos nossos projetos disciplinares de eletivo, né, que é trabalhado já dentro do modelo Nacional Jovem em Ação. entendi. Como que você faz para conciliar todas essas atividades que você tem que fazer na escola? Tanto os seus projetos quanto você fala que é coordenador, né? Tanto o seu trabalho ali como coordenador e também da aula. Como que você faz para conciliar tudo? Sim, a carga horária ela é dividida, né? Questão de tempo, é dividido a carga horária em 20 horas coordenação e 20 horas sala. Né? As nossas 20 horas de sala de aula, ela não inclui, por questão de legislação,
dentro da educação, ela não pode, digamos assim, encher as 20 horas somente com aula, né? Então, as Sim, 20 horas de docência, de planejamento, é dividido livre docência, né? É dividido a sala de aula mesmo. E na coordenação a gente trabalha no contraturno, né? Nesse período pandêmico, trabalhando de forma remota, né? Ali no período da tarde, e no período da manhã a gente está destinando coordenação, certo? Mas a divisão de tempo é bem tranquilo, dá para conciliar bem. entendi. E Certo? qual seria. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu perfeitamente. Respondeu. Agora, como eu falei mais cedo, eu sempre tive uma pequena confusão quando se falava de gestão educacional para gestão escolar, né? E você trabalha nos dois. Como que você explicaria melhor para o ouvinte qual a diferença entre as duas? E, por exemplo, qual o seu papel como coordenador? Como é que eu explico? Como como que você faz para melhorar a gestão educacional sendo um coordenador? Essa seria a minha pergunta. Como eu falei para melhorar o processo de gestão educacional como coordenador? Isso. Uhum. Eu vejo assim, Levi, como coordenador, é preciso você, primeiramente, entender o professor, entender o seu aluno, e sim você desenvolver ações, né, em cima disso. Sim. Claro que nós temos uma base para ser cumprida, né, tá? Nós temos uma ementa para ser cumprida, mas o que eu vejo para melhorar como coordenador é propor algo a mais, né? Propor algo a mais para o aluno, para que tudo que ele faz ali em sala de aula não seja algo muito pragmático, muito técnico, né? Afinal de contas, Uhum. quando nós trabalhamos em educação básica, nós estamos trabalhando com jovens. Então, é preciso a gente trabalhar muito esse senso crítico dos nossos jovens, né? Então, mostrar para por que ele está estudando ali aquele curso, né? Qual é o objetivo daquele curso, o que ele pode agregar para ele, né? Então, meu ponto de vista, né? Não sei se seria mais ou menos isso que você quer ouvir, mas como coordenação é entender, né? Entender o professor, entender o aluno, em cima disso desenvolver para que o ensino não fique muito preso, muito pragmático, apenas a cumprir aquela ementa, né? Eu acho interessante, eu vi uma colocação de um autor outro dia, discutindo uma obra de Maturana, se eu não me engano, falando sobre as epistemologias, né? E aí ela disse ali, ela citando um exemplo, que muitas vezes o professor ele acha que a melhor aula é aquela que ele vê o quadro, no final do quadro, no final da aula, cheio, né? Desenvolveu todos os conteúdos que ele tinha que desenvolver, cumpriu, né, ali com o que ele tinha. E aí essa é a melhor aula. Mas na verdade a melhor aula não é essa, né? Então a gente precisa enxergar um pouco além, né? Sim, sim. Trazer mais esse lado crítico dos nossos alunos, né? Entender o porquê das coisas, né? Não você ensinar a formatar um computador, né? O que é instalar uma rede de computadores, mas e mais além disso, né? Além desse ensino prático, que é cumprir somente o conteúdo da ementa, do plano de curso do curso técnico, né, ao qual ele está cursando. Então eu vejo assim, como coordenador, entender, né, todos os professores, os alunos, e aí, a partir daí, preocupações que possa desenvolver um ensino técnico, né, lógico, porque essa parte laboral ela vai ser importante para ele, mas também algo mais crítico, né, além disso. Sim, sim, eu entendo perfeitamente. Eu também concordo muito com o senhor que essas ações que vão além da aula, elas contribuem bastante para desenvolvimento pleno do aluno. Até porque é uma motivação a mais para ele ir à escola e tudo mais. E eu acho que isso falta bastante no ensino fundamental. Porque, pelo menos na minha época, Uhum. né, eu não tenho conhecimento como é hoje, mas na minha época
a gente não via muito isso, né? O coordenador, na verdade, era como se fosse um vilão, né? Que só ia ali para a sala de aula para apaziguar uma situação que estava tendo errado. Então, é mais ou menos isso que eu vejo Sim, que ocorre no ensino fundamental. E eu vejo que esse perfeito. comprometimento que você fala da equipe, eu realmente só vejo do ensino médio para cima, porque o fundamental sempre peca nisso. O senhor percebe esse espelho ali nos alunos do primeiro ano, que eles já chegam assim meio, sei lá, com um certo medo do coordenador, algo do tipo? Na verdade, a gente percebe quando a gente tem o contato no primeiro ano com os alunos que vieram ali do ensino fundamental, no caso, ensino fundamental 2, né? Percebe Isso. muito um pragmatismo, na verdade, um pragmatismo muito grande, pouco senso crítico. Citando um exemplo, muitos alunos eles enxergam a escola apenas como algo cumprido, um passo a passo a ser cumprido, né? Você tem que tirar a Sim, sua sim. média, pronto, tirou a sua média e pronto, você é um ótimo aluno. Não. A nota, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, esqueçam notas, né? Esqueçam notas. Não se preocupe com notas. Aí, como assim, professor, mas eu preciso da nota para ser aprovado. Tá, mas a nota é uma consequência do processo. Se você desenvolver é, um bom trabalho, professor, tanto professor quanto aluno, se um bom trabalho for desenvolvido, o aluno ele empenhar, né, o seu melhor dentro da escola, né, seguir as orientações da qual o professor passa ali em sala de aula, pode ter certeza que a nota ela vai ser uma consequência. Se você desempenha um bom trabalho, as notas. Agora, quando você se preocupa com as notas, aí você está trabalhando em um processo qualitativo, né? Você parte muito para um processo quantitativo. E aí é onde eu vejo que é um grande hoje da nossa educação, né? Eu em si. Não sou eu que digo isso, né? Muitas pessoas Sim, sim. colocam isso em pauta, né? Por levar mais a questão quantitativa dentro da educação do que a qualitativa, né? Então, se a escola não bate aquela determinada meta, então essa escola vai ser cobrada. Por que aconteceu isso, né? Todo o processo não é levado em consideração, apenas o resultado é levado em consideração, que aí são as notas, né? São os índices, né? Então, essa questão dos números, ele é preciso ser colocado um pouco de lado e deixar isso seja uma consequência, né, do bom trabalho, tanto do aluno em sala de aula, sua nota, tanto quanto toda a gestão educacional com os resultados, né, os índices que são cobrados anualmente aí por cada regional da educação. Sim, sim, perfeitamente. Nesse Qual, sentido. o que que Até você porque, diria? né, Levi, o objetivo da Sim, gestão educacional, o objetivo final é nada que é a qualidade do ensino, né? É refletir sim, o ensino de qualidade como resultado. Então, a boa gestão educacional, ela tem esse intuito de refletir um bom ensino de qualidade como resultado. Então, quando a gente fala em qualidade, claro, fazem parte, mas a gente precisa fazer uma mesclagem de todo o processo, né? E não levar em conta somente os índices. sim. Tem que ter uma prioridade melhor ao ensino e não aos números, Uhum. né? Justamente. Perfeito. Qual que você diria que é as suas principais dificuldades em relação à gestão de suas atividades como professor? A principal dificuldade hoje é quebrar esse paradigma, né, de trabalhar com metas, né, numéricas. Outras dificuldades, a carga horária do professor ela é muito pesada, né? Então, às vezes no plano você está lá, perdão, lá no plano você está com, digamos, 20 horas de professor. Dessas 20 horas, digamos que você trabalha 14 horas aula. Mas o professor ele nunca fica preso a essas 14 aulas. Ele vai ter que sacrificar o seu lazer em casa, a sua semana, né, para poder entregar algo de
qualidade, né? Sim, Para com que certeza. entregue algo de qualidade ali para a escola. Então, eu vejo com uma dificuldade, né, essa questão da carga horária. O professor ele é muito mal remunerado, Com ele tem certeza. uma carga horária, por mais que não seja documentada, mas em dobro, né? Ele trabalha em dobro. Então, quem é professor entendeu o que eu estou falando. Então, são diversas dificuldades que a gente encontra, tá? Pressões por resultados, famílias desestruturadas que não têm condições de orientar seus filhos, então a escola assume um papel de família também. A LDB ela distribui a educação como papel da escola, da família também, e a família ela falha nesse processo, né? Sim, sim. Então são dificuldades, assim, daria para a gente discutir aqui horas para trabalhar Sim. cada dificuldade dessa. Mas são essas dificuldades, professor mal remunerado, carga horária excessiva, famílias desestruturadas, né? Falta de estrutura, né? Na unidade escolar. Com relação à estrutura, eu não tenho a resposta, viu, Levi? Então, eu até aproveito o podcast para fazer um convite, né, para os docentes, discentes da Instituto Federal, a fazer uma visita, entender um pouco sobre a gestão que é feita ali pelo nosso diretor Vitor, né? Escola modelo, nós tivemos a felicidade de alcançar o segundo melhor índice, né, do IDEB na rede estadual do Tocantins. Então, por mais que seja pouco recurso, também que dá para fazer uma boa gestão, né? Dá para elaborar uma boa estrutura na escola. Então, questão estrutural não colocarei tanto na minha realidade hoje, né? Trabalhando no Manuel Vicente, mas eu sei que isso faz parte de outros professores, né? Não posso aqui também fazer algo genérico aqui, aplicando para todas as realidades. Mas eu acredito que uma realidade para todos, a dificuldade seria essa: o professor é mal remunerado, carga é muito extensa, né? Famílias com problemas estruturais. Então, a gente trabalha muito com o papel do professor de ensinar, mas também de educar, né? Então, a família, às vezes, ela peca um pouco nesse sentido no Brasil. Sim, sim. Eu acredito também que essa grande desvalorização do professor acho que é o principal inimigo de uma boa gestão educacional, porque, ao meu ver, uma boa gestão educacional exige muito trabalho. E aí, alguns professores do ensino fundamental que provavelmente recebem muito mais abaixo do que os outros professores, eles não se veem nesse lugar, né? Por que que eu vou trabalhar tanto se eu vou ganhar tão pouco e também ninguém vai me valorizar? Então, eu acredito que Uhum. esse seria um dos problemas porque a gestão educacional é fraca em algumas instituições fundamentais. Isso. É, É porque eu vejo que a principal essência de uma boa gestão educacional que seria a autonomia, né, na gestão das unidades. sim, É aquecida a questão da autonomia. Na verdade, não existe autonomia. Você tem que bater aqueles índices. Se você não bater os índices, você fracassou no processo, né? Então, o processo ele não é levado em consideração. Então, se você só quer saber dos resultados, então você está tirando a essência, né, de uma boa gestão educacional. Então, vejo nesse sentido também. sim. Eu acho que uma boa estrutura também existe uma boa colegialidade entre os profissionais. Tem um artigo Sim. de Novo que ele é um pouco antigo, ele é de 1999, mas ele fala bastante sobre isso, que os professores eles não trabalham entre si. Às vezes, muitos professores ali estão só querendo fazer o deles, né? Querendo ganhar seu dinheiro no fim do mês. E então eles não acabam trabalhando entre si e também a gestão também está ali só fazendo dela. E então acaba que vira uma bagunça, né? Todo mundo está indo para um lado, fazendo o deles ali Uhum. e não estão trabalhando em conjunto. E aí isso acaba quebrando bastante a gestão educacional como um todo. Uhum. Perfeito. Bom, que ferramentas vocês utilizam lá na escola, Manuel Vicente, nas atividades burocráticas da escola? Tipo, diários, frequências, como que é a parte burocrática?
A parte burocrática, ela passa por um plano de ação. Esse plano de ação você vai desenvolver todo um contexto anual, né, nós temos o plano de aula, né, aquele planejamento que você vai se dirigir pela aula, especificamente, o plano de ensino, e você vai desenvolver, né, as habilidades e competências, as herramientas que você irá trabalhar no bimestre. Com relação a evidências, né, essas evidências elas são feitas através de um sistema de gerenciamento escolar dual, que é o UFGE. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de algum estágio conhecer o sistema, tá? É um sistema que é utilizado para você realizar as frequências, desenvolver ali os conteúdos, lançar notas dos seus alunos, né? Você utilizar os gráficos para planejar, né? Cada bimestre, né? Dependendo dos índices que você alcançou ali, aquele bimestre você vai replanejar, né? Se você alcançou os índices, você precisa melhorar. Se você alcançou, é interessante manter, né? Criar. Então, a gente utiliza o FGE mais ou menos nesse sentido, tá? Conteúdos, notas e análise de gráficos e desempenho bimestral dos alunos. Além desses sistemas, né, nós temos um AVA próprio, né, desenvolvido pela instituição, né, nosso diretor ele tem, mesmo antes da pandemia, teve essa visão de desenvolver um AVA que trabalhasse com o nosso modelo, né, então hoje nós temos aí alguns AVAs, como o Moodle, né, como o Classroom, mas AVAs já desenvolvidos em um modelo muito rígido, né, então o nosso AVA ele tem essa liberdade de trabalhar com o modelo da escola, então a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem próprio, né, aí até passando o link para vocês visitarem um pouco. Então, nesse Perfeito. ambiente virtual, nós trabalhamos avaliações eletrônicas, nós trabalhamos fóruns de discussão, tá? Nós trabalhamos com redações, nós trabalhamos com aprendizagem colaborativa, né? Redações. Então, é trabalhado toda essa parte online, né? Que está sendo muito essencial no período de pandemia, está sendo trabalhado no nosso próprio ambiente virtual de aprendizagem. Inclusive, foi objeto de estudo de muitos acadêmicos do estudo, tá? De publicações que foram aceitas e apresentadas, né, em eventos aí como o Conep, né, e alguns outros eventos aí a nível de Brasil. Além Entendi. disso, nós temos o nosso site, né, próprio da instituição. Lá dentro do nosso site é possível conhecer todos os departamentos da nossa instituição, né. É possível você ter acesso à informação através de um chatbot, né, envolvido ali pelo diretor, por mim, por equipe, né, da empresa. Então, nós temos o que faz esse processo de comunicação, né, que encaminha para os canais de comunicações automáticas. Nós temos também o ClassUp, né, que é um aplicativo próprio para ação com os alunos, para descarregar um pouco da capacidade, evitar, né, na verdade, um pouco a invasão da privacidade do professor. Então, isso processo de comunicação oficial de professor-aluno, aluno-gestão, através desse aplicativo, né, ClassUp. Então, o grupo de WhatsApp Interessante. ele foi deixado um pouco de lado nesse sentido, né, para não tirar um pouco não tirar a privacidade do professor, né, no seu Sim, com descanso e certeza. tudo, não sobrecarregar nesse sentido. Então, a gente utiliza o ClassUp para fazer essa comunicação. Então, nossa escola ela é muito informatizada, viu, Levi? Então, é interessante vocês fazerem uma visita e conhecer um pouco, tá? O nosso diretor é um diretor muito visionário, muito aberto, tá? Toda a equipe, né? Toda a nossa equipe ela é uma equipe muito moderna, que sempre está um passo à frente, né? Com relação mais unidades. Não que as demais unidades estejam atrasadas, né? Mas nosso diretor sempre Não, está um sim, passo à entendo. frente. Nossa equipe é uma equipe muito boa e a escola muito organizada, né? Nesse sentido. Então, passa por esses sistemas, né?
né, esse Perfeito. processo de... Eu falei também um processo burocrático e falei um pouco a mais, né? Que talvez não seja objeto da sua pergunta, mas acabei aproveitando para fazer um pouco de propaganda Não, aí do nosso tá trabalho. perfeito. Como que você acha que a pandemia ela modificou um pouco como que essa gestão educacional funciona, ou você acha que não modificou tanto assim? É impossível falar que a pandemia não dificultou, né? Seria muita fantasia da minha parte, né? Falar algo aqui que talvez muitas pessoas queriam, né? Que a educação não teve queda, mas a verdade é que a pandemia ela trouxe uma dificuldade, né? Nesse sentido. Eu acredito que a dificuldade maior foi né, nas relações, né? Nas relações Com do diretor certeza. com o coordenador, do professor, professor com o aluno, principalmente, né? Por isso que a gente tem que criar uma ação que se chama buscativa, porque sem a buscativa, que é a recuperação daqueles alunos que estão ausentes, né, no dia a dia, de forma online, seria impossível, né, a gente trabalhar no dia a dia de forma remota, mas por mais que haja esse esforço de toda a gestão, haja esse esforço de toda a equipe, existem prejuízos, né? Esses prejuízos eles serão recuperados em vários anos, né? Eu acredito que é um prejuízo de mais de 10 anos para a gente recuperar, né? O que a pandemia tem causado para a educação. Mas a escola não pode fazer é ficar parada, né? Sim, Então, sim. nesse sentido, a escola ela se preparou, né? Ela equipou os seus professores com conhecimentos, né? Formações, a gente teve diversas formações, inclusive eu tive a alegria, né, de ministrar formações para as unidades aqui da nossa região, para aprender a trabalhar de forma online, né, com as tecnologias, trabalhar com as plataformas, com os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, esse é um grande desafio. Mas é fato que teve ganhos, né, teve perdas, né, mas tivemos também alguns positivos, né, que a gente pôde tirar desse momento da pandemia. Com certeza. Não sei se era isso que a pergunta Sim, abordava, mas sim. mais ou menos nesse sentido. Tá bom. Como que você planeja suas aulas e também essas ações que você faz? Como que é feito o planejamento? Como que você Ok. pensa? As ações, Levi, todas as nossas ações, ela exigia muito contato, né? Pessoa Sim, presencialmente. Então, as ações ficaram um pouco contidas, né? Com relação às ações que eu te falei inicialmente, que a gente desenvolveu em projetos. sim, Mas uma delas foi continuada, né? Então, o que eu achei importante foi um desafio, que foram as eletivas, que são ações de projetos interdisciplinares, né? Que desenvolve alguns projetos, os alunos têm a oportunidade de escolher aquele projeto que ele quer participar. E muitos dos questionamentos dos professores nesse momento de pandemia foi como seria tratado esses projetos, né? Porque as eletivas são projetos que exigem ali o contato, né, do professor com o aluno presencialmente. Mas foi abraçado. A eletiva, ela foi desenvolvida e culminada também, né? Então, houve resultados. Inclusive, os resultados foram apresentados na quarta-feira, se eu não me engano. A gente fez uma live, né? Tudo. Desenvolvemos ali finança muito legal, né? Foi bem bacana. Inclusive, faço convite para quem estiver ouvindo o podcast, acessar lá a CMVS, que a live vai estar lá salva, né? Ali no histórico do Instagram. E lá tá dando como é que nós apresentamos, né? Quais foram os desafios, uns relatos dos alunos, né? Nesse período de pandemia, como foi trabalhar, né? Esses projetos, né? Interdisciplinares nesse período. Então é bem legal. Faço um convite para vocês visitarem as redes sociais e olhar um pouco do nosso trabalho. perfeito.
E, por último, quais dicas você daria para um bom planejamento das aulas? E também, quais dicas você daria, por exemplo, para novos professores, como lidar com essa gestão educacional? Perfeito. Levi, eu sou um jovem professor, né? Eu acredito Sim, que com grande parte que certeza. estiver ouvindo grande parte que ouvindo esse podcast deve me conhecer. Formei recentemente no Instituto Federal, mas eu tive a oportunidade nesse tempo, né, nesses 7 anos que eu tenho de sala de aula, de conviver com várias pessoas, vários professores, e eu tive a oportunidade de conviver com vários professores de diversas visões. Então, isso me agregou bastante. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje, né, como você fazer um bom planejamento, seria você entender o processo, para quem você está ministrando, aonde você vai ministrar, qual é a sua escola. A partir daí, aí você vai inserir elementos que você consegue aplicar ali naquela escola. E não ficar muito preso dentro da caixinha, né? Elaborar uma aula que você vai somente céu e um quadro. Hoje, nós temos diversos recursos tecnológicos, né, que podem agregar, né? Eu sempre costumo dizer que as tecnologias elas precisam fazer um sentido. Não é você escolher uma tecnologia para aplicar em um conteúdo e isso não fazer sentido. Tem que ter um sentido, né? Tem que agregar qualidade na sua aula. Então, se você consegue agregar tecnologia, né, no seu planejamento, isso é de grande valia. Nossos alunos gostam dessas aulas mais diversificadas, né? Ah, professor, mas nós não temos tempos. Perfeito. Eu concordo. É impossível a gente planejar, né, fazer planejamento todos os dias, todas as semanas, fazer uma aula 100% agregar tecnologia, né, Dinâmica. metodologias ali, isso, dinâmica. Isso não é possível. Temos que ser sinceros, né? Nosso tempo é muito curto. Mas eu acredito que dá para a gente trabalhar, né? Pelo menos ali uma vez na semana, com disciplina, trabalhar uma dinâmica, né? Encerrar conteúdo com uma dinâmica, né? Para você a sua aula mais lúdica, mais interessante para o seu aluno. A dica seria essa, você não abandonar, né, o ensino tradicional, né? Mas também agregar, né? Eu acredito que os ciclos eles não se encerram, os ciclos estão agregados, né? Não é que existe educação tradicional e tecnológica. Nós temos que retirar o que é de bom de cada um. Tecnologias, elas também têm pontos negativos, né? Então, assim como todas as coisas, todos os objetos de estudo que nós temos. Então, agregar, né, um pouco na sua aula de tecnologia, metodologia lúdica, né? Para o seu planejamento. Tudo bem, perfeito. O senhor tem Certo? um último recado para dar para alguém, para os ouvintes e tudo mais? O último recado é que você seja o profissional, né? Qual a área que você seja, né? Mas que você seja dentro desse novo modelo, só fazendo um parêntese, aí finalizo com a resposta, tá? Tá, tudo bem. Dentro desse modelo, nós trabalhamos algo que se chama projeto de vida, né, do aluno. Lá nesse projeto de vida, não importa qual é o projeto que o aluno quer ser após o encerramento do ensino médio, né? A gente trabalha com diversos sonhos ali, pessoas que querem ser advogados, querem ser professores, né? Pessoas que querem ser médicos. E aí o modelo, ele é bem claro. O que nós temos que trabalhar na cabeça desse aluno? É que ele, não importa qual é a profissão que ele tenha, mas que ele seja o melhor, né? Porque se ele for o melhor, não significa dizer que o outro é ruim, mas significa que ele quer melhorar cada vez mais. Então, se eu puder deixar um recado nesse sentido, né, seria isso. Seja o melhor profissional. Fazendo isso, você vai estar contribuindo, né, para a melhoria do tema, né, desse debate, dessa discussão aqui, que é uma boa gestão educacional.
Tudo bem. Certo. Muito obrigado, professor, por participar. Desculpa se eu tomei muito do seu tempo, mas eu gostei muito de suas respostas e acho que vai ser bastante edificador esse podcast. Muito obrigado de novo a participação e é isso. Agradeço, Levi, o convite, tá? Não sei se alguns pedagogos aí vão puxar minha orelha, né? Se eu falei alguma besteira, mas assim, o pouco que eu falei aqui não foi algo assim estudado, né? Digamos assim, uma parte teórica, mas eu procuro fazer para discussão a minha vivência mesmo, né, professor? Sim, sim. Trazer mais essa realidade Essa na minha é, fala. essa é a ideia mesmo do podcast, que seja algo Uhum, mais espontâneo. bacana. Então, peço desculpas aí para os pedagogos se eu falei algum termo errado aqui dentro da gestão da educação, mas tudo que eu falei aqui é algo vivido, né, por mim. Repito aqui, sou um jovem professor ainda, 7 salas de aula é pouco, né? Você dizer que tem uma experiência mesmo de fato, mas o que eu procurei trazer para nossa discussão foi algo que eu vivo mesmo no dia a dia. E espero que possa ter contribuído, nesse processo, não só do seu trabalho, né, mas que esse podcast ele possa abranger muito mais do que a disciplina na qual vocês estão desenvolvendo, né, esse projeto desse podcast, mas também desenvolver em algum profissional, né, um Sim, despertar sim. em algum profissional que esteja ouvindo o podcast, algum aluno também, né, algum acadêmico que esteja ouvindo o podcast, que possa despertar o interesse, né, algo a alcançar como melhoria para o dia a dia. Certo? Perfeito. Então é isso. Certo. É isso, então, obrigado de novo e até mais. Até mais.